Boa noite, galera. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso novo podcast sobre automobilismo, Papo Automobilístico. Eu sou a Isa Jacon e vou acompanhar vocês durante toda a nossa jornada aqui no podcast. Hoje eu estou aqui com duas pessoas muito especiais, que é a Esté e a Laís. Oi, gente. Oi, gente. Cadê A os... gente vai falar- Oi? Cadê o Vocês Tão Bom da Laís? E aí, vocês estão bom? Hoje a gente vai falar sobre os pilotos brasileiros no automobilismo mundial. E eu estou muito feliz de poder estar aqui falando com vocês hoje pela primeira vez. Vai ser um podcast semanal, toda sexta, às 7 horas da noite aqui no Spotify. E é muito bom ter as duas como minhas primeiras convidadas por aqui. Vamos começar, então, gente. A gente vai começar falando sobre... Não podia começar com outra pessoa, né? Senão o Felipe Drogovic. Eu acho que ele é o ícone do Brasil no momento, no automobilismo. Todo mundo conhece. Assim. Sim. O mundo conheceu, né? O Felipe Drogovic esse ano, na temporada da Fórmula 2. Vamos falar um pouco sobre a temporada dele, né? Ele fez uma temporada bastante sólida esse ano. Terminou com o título, consagrou tudo que ele fez durante o ano. E pra mim foi uma temporada que eu sou suspeita pra falar do Drugo, porque eu sou apaixonada dele. Fã dele, fãzaça dele, assim. É um dos meus pilotos preferidos do mundo. Tem o card dele aqui na minha frente, assinados, ó. Maravilhoso. Muito lindo esse faz, mano. Eu queria muito ter pedido, mas não deu. Acabou, né? Na hora que eu fui pedir. Olha, o que eu posso falar é que do Drugo eu tenho propriedade para falar, porque eu acompanho a carreira dele desde, na verdade, de quando ele saiu da Fórmula 4, né? Quando ele correu de Fórmula 4 italiana. E, enfim, ele chegou na Fórmula 3 no ano de 2019, não fez uma temporada muito boa, apesar de ter feito uma temporada anterior muito espetacular. E aí muita gente às vezes questiona, né? Ah, mas ele foi inconsistente durante a Fórmula 2, mas quem acompanha a carreira dele sabe que a história não é bem assim. O Drugo foi para a Europa correr muito novo, né? A mãe, a família largaram tudo, principalmente Dona Márcia, ícone, acessível, abandonou tudo para acompanhar o sonho do filho, né? Então, o Drugo foi para a Europa, teve um 2019 que não foi lá dos melhores e arriscou muito. Ele acabou indo para a Fórmula 2 em 2020, que foi no ano que explodiu a pandemia, em que ele praticamente correu as temporadas sozinho e não teve aquele ano que ele já começou o ano ganhando corrida, mesmo na época na MP, que foi, né, foi o primeiro ano dele de MP, que a MP era uma nova equipe, era muito, né, assim, como que será e tal, mas ele conseguiu bancar aquele ano na MP, e a relação dele foi muito boa na equipe, e aí, né, com os resultados que ele teve, a gente voltou a ouvir hino nacional no pódio. Eu lembro, gente, que eu acordava na pandemia, que assim, a gente tá aquela solidão, né? A temporada já começou no meio do ano, né, por conta de tudo que aconteceu em 2020. E aí ele já logo em seguida já foi ganhando. Eu lembro quando ele ganhou a primeira corrida que ele ganhou não foi a Feature, foi a Sprint. E eu lembro quando ele ganhou a primeira Feature dele, nossa, gente, eu chorava que nem uma doida em casa. E aí, 2021 não teve o seu melhor ano, mas muita gente não sabe o que acontece nos bastidores. Então, assim, o Enai Virtuosi deixou os seus melhores mecânicos e o seu melhor trabalho para o carro do Guan Yu Zhou por conta de um incentivo da China, né? Porque eles queriam que o Guan Yu Zhou chegasse à Fórmula 1, né? E que ele fosse campeão, e mesmo assim não foi campeão. Nada contra o Guan Yu Zhou, tá, gente? Mas é porque aquele ano eu realmente fiquei irritada com o UNI. Eu botei muita expectativa no Drugo na UNI, então realmente foi bem frustrante para o próprio Felipe, né? E assim, saber que ele quase não correu esse ano de Fórmula 2, e assim, eu acendendo vela para todas as minhas santinhas. E aí ele foi anunciado pela MP de novo. Eu lembro que quando anunciaram ele, gente, eu falei, ele vai vencer o campeonato e vai trazer o primeiro título da MP. Tá aí. Profetizou.
Profetizei. Veio o título dele. No dia do título da corrida da corrida que ele saiu, né? Logo no começo eu lembro que eu mandei mensagem pra lá e falei, nossa, cara, eu não acredito, ele saiu, eu não sei se vai dar certo agora, eu sou muito negativa. Eu falei, vai acontecer merda, a gente vai perder o título ainda. Mas que bom que deu certo, eu fiquei muito feliz quando ele ganhou, eu tô quase no tempo quando ele ganhou, na verdade. O Felipe, o que eu acho que as pessoas aprendem? Porque assim, a gente viu um movimento, eu que já sou uma senhora vou falar, mais de 30 anos, que acompanha o esporte há mais de 20, a gente viu um movimento que eu, como fã de automobilismo há tantos anos, não via do torcedor brasileiro, né? Que era realmente se envolver de novo por conta da torcida do Felipe. O Felipe sai, a gente pode ver até pelos números das mídias sociais, ele saiu de, se eu não me engano, ele estava com 40 mil seguidores e chegou a mais de 200, entendeu? Então isso mostra o engajamento, fora que sempre que aparecia Felipe Drogovic nas mídias sociais, tanto da MP quanto da Fórmula 2, vocês podem olhar lá o número de curtidas, comentários. O engajamento é muito maior. É muito maior. Então, assim, a gente viu um crescimento, principalmente de quem não conhecia as categorias de base, passar a acompanhar as categorias de base, né? Porque finalmente a gente ter o nome de um brasileiro disputando, né? E assim, desde que era GP3, a gente não tinha um brasileiro que ganhou títulos na categoria. Então, para mim, foi muito lindo ver um brasileiro, e especialmente um dos meus pilotos que assim é meu protegido, tá debaixo do meu braço mesmo, vou passar pano sempre, nunca precisei, porque o menino, gente, é um poço de timidez e discrição. Ele é muito, gente, as pessoas às vezes acham que ele pode falar, ele é metido. Não, ele não é, ele é tímido mesmo, ele é tímido, mas ele é super acessível com os fãs, ele sempre que ele consegue, é porque assim, é o que eu falei, de você sair de 40 mil seguidores para ir para 200 mil seguidores, assim, fica meio difícil de administrar, né, galera? O DM ali e tal. Só pouca coisa. Então, assim, eu sou a maior passadeira de pano mesmo. Passadeira, falou Drogovic. E se falar mal de Felipe Drogovic perto de mim, é briga na certa. Já entrei em várias, inclusive. Vários. Crítico Felipe Drogovic aqui. Não, eu sou dessa também. Eu sou defensora do Drugo até minha morte, cara. Ele foi muito bom ter um brasileiro de novo ali, escutar o hino do Brasil no primeiro lugar do pódio novamente. Espero que futuramente, em breve, muito em breve, na Fórmula 1, né? Aston Martin da Cancún aí. Olha, gente, assim, muita gente questiona a possibilidade dele de fato chegar, que acha que o Enzo pode chegar primeiro que ele. São situações distintas. Primeiro que a gente tem que entender que o Felipe, ele começou o ano sem patrocínio, a família, tipo, se degladiando para conseguir manter um pouco de incentivo, porque a MP quis ele de volta, a MP custou grande parte, porque para as pessoas que não acompanham as categorias de base, elas precisam entender que os pilotos, os patrocínios que custeiam a categoria. Então, assim, os pilotos literalmente pagam para estar ali. Então, por isso que a gente não vê, quando é muito difícil a gente ver, por exemplo, disputa de liderança dentro de equipe, porque como você está pagando para estar ali, a equipe tem que te dar o melhor. E é por isso que o Felipe saiu tão frustrado da UNI, porque era para ele ter tido um ano incrível ano passado, e não teve, justamente porque a gente viu esse movimento. Ele injetou dinheiro lá dentro e todo o melhor equipamento, a melhor equipe ficou toda designada para o Guan Yu Zhou. Mas agora, as pessoas que não acompanham, acho que não tem essa noção, né? De que, tipo, o piloto das bases, ele literalmente está pagando para estar ali, entendeu? A equipe tem que querer, claro, né? Porque se você não tem talento, você nem consegue chegar até a Fórmula 2, mas, assim, você tem que ter um incentivo financeiro, senão você não consegue se manter. E ele chegou quase sem incentivo, assim, a gente não sabia os rumos que ele ia tomar, sem academia, sem patrocínio de grande montador ou de grande marca.
E aí a gente viu o movimento, tudo que ele fez, mesmo nessas condições, é o que eu falo, né? O Felipe, ele tem uma coisa que eu acho que é aquele star quality, que um piloto tem, que ele mesmo numa situação de crise, ele mantém aquela frieza necessária para fazer e mostrar o resultado, que é isso que o Felipe fez muito esse ano. Sim. Então, eu, particularmente, não acho que seja uma questão de comparação do Enzo chegar primeiro que o Felipe. E eu, assim, pelo que eu sei, pelos contatos que eu tenho, o Felipe tem cláusulas que o permitem ir para outra equipe se surgir oportunidade. E outra, o Felipe tinha zero experiência com carro de Fórmula 1. Enquanto os pilotos de academias vem fazendo simuladores e testes nos carros de Fórmula 1 desde a Fórmula 3, o Felipe nunca tinha andado num Fórmula 1 na vida. Então, assim, jogar o menino de primeira, eu acho que seria um movimento muito arriscado para ele. E eu acho que, assim, a Aston sabe o caminho que vai levar. A gente viu o Piastri traçou, e o Piastri é considerado um mega talento. Então, assim, particularmente, eu acho que o caminho do Drugo vai ser esse caminho aí que o Piastri mesmo percorreu. Eu acho que, como você falou, se jogarem muito ele agora de cara, talvez a experiência dele não entregue o que as equipes esperam que ele entregue. Porque, como você disse, ele nunca correu. E a gente sabe que o Felipe, tipo, ele tem muito isso, de estar sempre querendo o melhor, tá querendo dar tudo mais um pouco. E sem experiência não tem como. Eu acho que realmente ele tem que ir com calma agora, esperar um pouco. O momento dele vai chegar, a gente sabe que vai chegar. Não tem como não chegar o momento em que o Felipe Drogovic não correrá na Fórmula 1. Mas e assim, gente, eu acho que as pessoas precisam acreditar um pouco mais, sabe? Eu entendo a frustração, né? A gente vê o campeão da Fórmula 2 no banco de reserva e o cara que precisou batalhar para um P3 tá assumindo. Entendeu? Só que assim, gente, isso é o esporte. O esporte também é comandado por dinheiro, por poder e por interesses, entendeu? E assim, eu entendo a frustração das pessoas. Mas isso não quer dizer que o Felipe não tenha talento, pelo contrário. Eu vejo ele como um dos mais talentosos dessa geração dele ali de Fórmula 2, entendeu? E assim, gente, tanto a família dele, o gerenciamento de carreira dele é muito bem estruturado. Os caras não iam, tipo, deixar ele ali à toa, entendeu? Então, assim, vem coisas aí. E, assim, eu acho que a gente vai ver muito do Drugo, assim, em menos tempo do que a gente espera. Eu também acho, mas eu acho que no momento que ele precisa mesmo é ficar ali, testar os simuladores, né? Com calma, o momento dele vai chegar e vai dar tudo certo. Quando chegar, a gente vai ter de novo indo brasileiro na Fórmula 1, no lugar mais alto do pódio. Todo mundo quer, todo mundo quer esse momento. Faz muito tempo que a gente não tem. Todo mundo tá sonhando com isso. Pois é. Agora, né, como a gente falou, ele tá na academia de piloto da Aston Martin, vai tudo com calma, vai dar tudo certo pra ele. A gente vai estar na torcida com certeza pelo Drugo. Acho que todo o Brasil, né, vai estar do lado dele agora. Tô com ele. Vendo ele agora, muita gente vai conhecer ele agora. A gente que não acompanhou a Fórmula 2 esse ano, vai estar acompanhando ele agora. E também vai acompanhar muito mais a categoria agora. Eu acredito que os brasileiros talvez acompanhem mais. E acompanhem mais os outros brasileiros também, né? Também. Eu acho que a gente vai ver um movimento agora. Eu acho que a gente já viu, né, na verdade, um movimento das pessoas voltarem a acompanhar as categorias de base. Aliás, não voltarem, porque nunca foi muito forte as pessoas acompanharem as bases. Eu assim, como eu sempre acompanhei, porque para mim é o celeiro de onde as coisas começam, aliás, é o celeiro de onde as coisas começam, eu sempre acompanhei. Só que assim, até para acompanhar, até a vinda porque assim, para você assinar o F1 TV não é barato, então, tipo assim, era dificultado para a gente ter acesso às categorias de base, né? Para poder acompanhar. A chegada da Band trouxe a possibilidade de a gente ter pelo Band Esporte
e tal. Eu assino a F1 TV, mas é o que eu falo, eu tenho que dividir, porque é caro pra caramba pra poder É muito ter. caro. É caro. Então, o que eu faço? Eu tenho um grupo de amigas que a gente todo ano divide aí, faz o rateio da anuidade, porque você pode ter 5 telas ligadas. Então, a gente divide. Mas, assim, não é um negócio... E até porque também não tinha narração em português. Então, não era todo mundo que conseguia compreender o que estava acontecendo e tal. E também, vendo pelo lado do brasileiro, mesmo a gente tendo ali um Piquet alguns anos atrás, né? Que o Pedro parou de correr em 2020, no primeiro ano da pandemia, se eu não me engano. Foi 2020, não me engano. Acho que foi 2020. A gente tinha também... a gente tinha um outro piloto, que eu esqueci o nome dele agora. Porque ele, tipo, não era dos mais talentosos. Mas era um menino, tipo, que eu, assim, acompanhava por ser brasileiro e tal. Mas a paixão mesmo reacendeu do brasileiro por conta do Felipe. Sim. Foi do Felipe, com certeza. Acho que se não fosse por ele, talvez o brasileiro não acompanhasse tantas categorias. Eu acho que foi um casamento da coisa. Eu acho que foi o Felipe começou a se destacar, assim, ele estreou na Fórmula 2 no ano que a Band entrou. Então, acho que foi, assim, o casamento perfeito. Eu lembro até da Mariana Becker falando na transmissão, assim, porque o Felipe ganhou. Aí eu lembro que alguém comentou assim, porque a gente teve um brasileiro. Ela falou assim, se a gente está ouvindo o hino nacional nos pódios de novo, é graças a esse menino. Eu lembro direitinho dela falando isso. Não, mas é verdade. E foi o casamento real perfeito da Band entrar no mesmo momento que o Drugo na Fórmula 2 e dar tudo certo ali. Acho que foi perfeito, um momento perfeito. A Band adotou muito as categorias de base, né? Tipo, não só a Fórmula 2, mas em geral mesmo. Tipo, a gente não via isso antes. E a Band agora tá com a Fórmula 2, tem a Fórmula 3, a Fórmula 4 Brasil, eles estão pelo Band Esportes. Então, isso também foi uma coisa muito boa de se fazer. Porque Não, a Band está transmitindo bastante categoria agora, principalmente o automobilismo brasileiro, né? Agora eles vão começar com a Fórmula Inter também. Sim. Eles estão ligados bastante nas categorias brasileiras. Isso é muito importante também para todo mundo, não? Eu acho que para o próprio crescimento e a visibilidade para nomes como o do próprio Enzo, é importante a gente ter essa visibilidade da base, até porque a gente tem muitos talentos aí vindo das categorias de base que vão chegar à Fórmula 2, e quanto mais gente assistindo, maior o engajamento e maior... Por quê? Por que a gente vê o movimento de grandes como a Porto, como a XP, vir ali para a Fórmula 2 e apoiar a Aston Martin? Foi porque, gente, nós estamos falando de um marketing, de um brand, de um nome. E assim, é o que eu falo. Hoje, dentro da categoria, o Felipe é o maior exemplo de case de marketing e venda de produto. Porque o cara, tipo, ele conseguiu reunir a Porto e a XP numa Aston Martin, no carro da Aston Martin. Então, assim, isso mostra o poder que as mídias sociais trazem e o poder que o público tem nesse tipo de trabalho, né? Então, eu acredito muito que quanto mais pessoas assistindo, quanto mais pessoas engajadas nisso, melhor é para os nossos pilotos, porque vão a mais marcas e mais grandes marcas vão atentar-se a isso e vão buscar patrociná-los. Com certeza, não. E foi legal reunir a Porto e a XP. A Porto agora patrocinando vários pilotos, né? Patrocinando a Fórmula 4, patrocinando várias galera ali, muita gente. Para eles é bom e para os meninos também é extremamente importante, né? Não tem nem o que falar. E agora vamos encerrar o papo do... Porque pelo Drugo a gente consegue passar um podcast inteiro falando do Drugo, né? Só dele, também acho. Vai ficar tranquilo, só falando dele. Eu ia falar um podcast só do Felipe Drogovic, dá para ser mesmo. Vamos falar um pouco sobre a Aurélia, né? A Aurélia foi campeã do programa da FIA, né, de pilotos femininas, agora faz parte da Academia de Pilotos da Ferrari, vai correr a Fórmula 4. Mais que merecido, né, gente? Muito merecido. Quando eu vi que ela tinha ganhado, eu fiquei super feliz, porque eu acompanhei ela na Fórmula 4
E agora eu tô vendo ela indo pra Fórmula 4 italiana, tô vendo ela na categoria da Ferrari. Eu sou muito suspeita pra falar sobre ela também, porque primeiro ela vai pra Ferrari. Eu sou uma ferrarista, eu torcer pra ela de qualquer jeito. E segundo, ela é uma piloto sensacional, um carisma incrível. Ela tem um carisma muito legal, muito atenciosa com todo mundo. Muito. Ela é muito Sempre mesmo. foi muito carinhosa. E É uma fora menina a sensacional. atividade, né? Fora da habilidade, sim. É muito importante para todas as meninas, né? Ter uma brasileira chegando longe, assim, no automobilismo. A gente não tem muita, né? Nunca tivemos uma mulher correndo na Fórmula 1 ainda, mas aos poucos a gente vai entrando. Mulher no esporte já está muito introduzida ali na parte de fora, né? Do jornalismo, sendo engenheira, e vai ser muito importante ter uma piloto também. Quem sabe? Não, longe ainda, mas quem sabe ela não, né? Eu Quer falar algo assim, sobre ela? eu acho que a Aurélia, ela é muita gente falou dela correr pela Bélgica. Gente, pelo amor de Deus, vamos lá. Ela teve que correr pela bandeira da Bélgica, porque senão ela não conseguiria fazer inscrição. Porque assim, gente, nos bastidores rolava aí na época, isso já foi esperado, algumas questões da FIA Girls on Track, do Girls on Track, do FIA Woman, com na época com o Brasil, tá? Isso aí já foi esperado, a gente viu que o Girls on Track rolou no Brasil, tá tudo certo. E além disso, tinha muitos nomes ali concorrendo. E como ela tem a nacionalidade belga também, então por isso que ela correu, que ela participou, se inscreveu. E também, gente, infelizmente, até aquele momento, imperiava uma questão ali até de uma possibilidade de incentivo financeiro e tudo, que a gente sabe que agora que a mulherada, dentro das categorias como pilotas no Brasil, estão tendo o devido reconhecimento que é devido. E assim, então, não julguem a menina, gente, pelo amor de Deus, porque ela correu, ela é brasileira, sim, e ela é a menos culpada de toda essa história. Não, é igual o Verstappen, gente. O Verstappen ele não nasceu na Holanda, entendeu? Ele foi criado na Holanda também, entendeu? Mas ele é a mesma situação, pelo amor de Deus, né, gente? Eu não sei porque invocaram isso dela de ela não correr na bandeira brasileira. Não sei porque, não tem que ter. É muito fazer o quê, né? Além de ela ser brasileira, ela também é americana, ela nasceu nos Estados Unidos, né? Não só ela, o Nicolas Monteiro também. Também. Monteiro. Também, então não tem nada a ver, gente. Ela não correu porque não tinha como ali no momento, mas com certeza ela teria corrido na bandeira brasileira. Ela é brasileira também, tá? Tem por que encher o saco por conta disso. Não tem sentido encher o saco dela por conta disso. Tem que dar graças a Deus que tem uma menina brasileira chegando tão longe. Exatamente. É muito importante isso. Para todas as mulheres que trabalham no automobilismo. Para quem está trabalhando como jornalista, é muito legal ter uma mulher correndo. Para as meninas que querem chegar longe, é muito legal ter uma mulher correndo lá na Fórmula 4 italiana, fora do Brasil. Então, é sensacional ter ela lá. É um incentivo para todo mundo. Para todo mundo. Não tem. Não, é bom para todo mundo, gente. Pelo amor de Deus. Não tem que encher o saco com tudo isso, galera. Mas foi muito legal que ela ter chegado lá. Eu acho que é uma oportunidade incrível para ela e que ela vai demonstrar muito potencial que ela tem na Fórmula 4 italiana. Ela tem condição de estar lá, ela merece estar lá, ela vai correr muito bem lá, eu espero. Tenho fé que ela vai ser sensacional na Fórmula 4 italiana. E acho que ela vai entregar muito lá. Eu acho que ela vai ser muito. Eu acho que a Aurélia tem tudo para ser um dos nossos, assim, e ser uma menina. E o legal da gente comentar isso é que ela, além de tudo isso, ela vai ser, gente, a nossa, vamos dizer assim, uma menina que vai ter ali como sucessora de um outro brasileiro que foi para a Freca agora, que é o Rafa Câmara. Entendeu? Então, assim, que correu de F4 alemã também. Então, assim, e que, tipo, destruiu na categoria. Então, assim, ela já vai ter um legado para seguir do Rafa. Então, gente, sério,
escreva, essa menina ela vai dar o nome. Ela vai dar o Ela nome. vai. Dá o nome. Vai. E a gente Com certeza. vai vibrar muito com o nome. Como? Porque Sim, ser vamos. muito. Qualquer categoria que ela vá passando da base, conforme ela vai adquirindo experiência, ela vai conseguir muita coisa. Eu também acho. E também, mais brasileiros vão acompanhar ela agora, eu espero, né? Pelo menos a gente sabe ainda que, querendo ou não, ainda é um esporte machista. Não tem como. A torcida é também, todo mundo é. Mas eu acredito que cada vez mais vai mais gente acompanhar ela, assim como foi com o Felipe, assim como vai ser com os outros pilotos brasileiros a partir de agora. Estou muito na fé por ela, espero que tudo certo nessa nova etapa dela. Tem muito esse negócio, né? De que a nossa luta não é só dentro da pista, né? E é 2 vezes mais do que a luta de qualquer piloto homem. Porque Com sempre certeza. tem gente falando que não é bom o suficiente, que isso, que aquilo, sempre vai ter alguém para contestar o porquê tá lá. Então, a luta da Aurélia nessa vai ser, tipo, uma luta dentro e fora da pista e de muita importância fora da pista. A gente mesmo que é produtora de conteúdo já passou por algo assim de homem querendo encher o saco, querendo gente, tirar quer um essa exemplo? Eu tenho um vídeo que eu fiz com o Esportudo em parceria com eles, da Aurélia. É um dos meus vídeos com mais views, que foi uma entrevista que a gente fez com ela. Vai lá nos comentários absurdos que tem naquele vídeo. E a gente não tirou para usar ele de exemplo do que é ser mulher. Uns comentários que eu falava, gente, ela é uma adolescente, uma menina adolescente que já tem uma de responsabilidade, entendeu? E aí, é sério, procurem lá nos meus Eu vídeos, lembro a entrevista de vocês na época com ela. Eu acompanhei, eu vi, o povo falava, gente... É umas coisas absurdas. E assim, tá lá para quem quiser ver o que mulher passa no esporte. Eu estou falando de uma menina, tá? De uma adolescente. Então, aquilo, vamos dizer assim, a tampa do bueiro. Que não dá nem para falar que é buraco, é bueiro mesmo. Não é só uma partezinha. Bem mais baixo o problema. É bem mais baixo. A gente tá produzindo conteúdo. Quantas vezes vocês já não receberam alguma mensagem do tipo? Eu já recebi várias vezes. Eu tento só ignorar. E parte bola pra frente, seguir. Ixi, eu já entrei em algumas discussões, mas eu assim, aprendi hoje eu não... com a Mami aqui, tá? Só ignorar, porque senão já era. Existem 2 coisas que eu aprendi a ignorar. Haters, porque não importa, gente. Existem haters que disfarçam o hate em cima de crítica construtiva. Porque a gente sabe, a gente que tá lendo sabe o que é. A gente sabe diferenciar. E eu, com a minha carga de rede social já um pouco à frente de vocês, eu já passei por tudo. E a segunda é macho palestrinha. É o que mais tem. Entendeu? E aí, gente, uma vez, assim, eu postei um negócio aleatório no Twitter, acho que o vídeo de quando o Max ganhou, o comentário do cara foi, tá, mas você sabe quem foi o campeão desse jeito? De kart do Brasil de 1900, eu falei assim... Não, é bem isso mesmo. Foi sério. Esse comentário caiu num Twitter que era assim, comentários tipo, que fala de respostas de tweets aleatórios. Isso virou tipo uma galera, virou um negócio na época, porque foi um negócio tão machista que, tipo assim, tão machista que não precisou me ofender nem nada. Ele veio perguntar um negócio que ele não perguntaria se fosse um homem. Sim. Entendeu? Provavelmente nem ele sabe a resposta, ele deve pesquisar na internet só pra fazer graça. Sim, é sempre assim, é só pra fazer graça. Tá, ser superior. É literal, é só pra... Não é ser superior, não. A gente xinga. Eu vou ser muito honesta. Eu xingo aqui no privado, entendeu? Eu printo, mando no grupo que eu tenho com as minhas amigas, que são criadoras, que printam também. A gente tira sarro. Tem caso que a gente denuncia também. Mas a gente não perde tempo. Que eles fazem esses comentários pra tentar se sentir superior. Não, eu
o que eu faço? Eu ignoro, porque, tipo assim, eu não respondo. A não ser que seja um negócio, assim, que bem ofensivo em relação a machismo. Isso aí eu vou sempre combater, porque é da minha veia. Meu TCC foi, tipo, sobre feminismo. Então, assim, isso tá muito na minha veia. Agora, tem coisa que eu falo, não, gente. Perder tempo. Não, aí a pessoa me traz entretenimento, porque aí eu printo, mando em grupo, entendeu? Começa aqui com as Compartilho. amigas. Aí as minhas amigas, tipo, vão lá, entendeu? Ri da cara da pessoa, é isso. Responde pra zoar um pouco ele também. É sempre assim. No começo, Exatamente. a primeira vez que eu recebi hate, eu sofri muito com isso. Nossa, eu fiquei uma semana sem postar na internet. Eu fiquei muito Não, mal. mas, gente, isso assim, não falar que não se afeta com hate, isso aí é mentira, tá? É uma coisa que realmente a gente a gente tem sentimentos, às vezes, assim, eu, por exemplo, sou bem fortalecida em relação a isso, mas já me pegaram em dia que eu não estava bem com outras questões, e aí eu sofri algum comentário maldoso, alguma coisa assim, que me deixou pior do que eu tava, porque, vamos dizer assim, foi a ponta do iceberg, porque eu já estava mal com outros problemas, porque é que eu falo, atrás da tela, gente, ninguém sabe como que é a vida de ninguém. As pessoas deduzem as coisas. Muito, como eu falo, ninguém conhece, por exemplo, a minha história de verdade. Então, ninguém pode julgar. Só que na tela de um celular, de um computador, as pessoas acham que tá tudo bem. Terra E sem assim, lei. mas não é, né? Não é, a gente já sabe que não é, eu como advogada. Descobriu. Mas agora, quando é questão de machismo, a gente tem que combater, principalmente, porque é o que eu falo, o hate, gente, ele vai existir, e a gente tem que, claro, saber lidar com ele. Assim, o meu conselho para todo mundo que vem me perguntar sobre isso. Vai existir. Não vou falar, não fique mal, porque assim, a gente apanha, ninguém quer ouvir, assim, ninguém se sente bem ouvindo alguém falando mal da gente, especialmente quando não conhece a gente, né? Mas agora, machismo a gente tem que combater. Como? Continuando fazendo nosso trabalho, não deixar o machismo atrapalhar os nossos planos e objetivos, especialmente dentro do esporte. E cada vez mais eu vejo um movimento de aceitação. Dentro do paddock da Stock, a gente é muito bem acolhido, criadoras e páginas de mulheres, entre outras categorias, cada vez mais dando acessibilidade para as mulheres, desenvolvendo meios de mulheres conhecerem melhor o esporte, terem acesso mais facilitado ao esporte. Então, assim, isso só é possível porque a gente continuou fazendo trabalho, várias mulheres importantes para o esporte continuaram fazendo o seu trabalho. E, infelizmente, para a mulher, gente, em todos os segmentos na vida, é tudo mais difícil. Se para começar, a mulher é quem pare. Então já começa aí, entendeu? É assim na vida, na biologia a gente já sofre. A gente tem ciclo menstrual, tem cólica, coisa que homem não enfrenta. Então, o melhor jeito para a gente nunca é fácil. Mas, por não ser mais fácil, é muito mais recompensador. Então, assim, é o que eu falo. E eu acho que para a Aurélia, ela ter sido a vencedora do Girls on Track trouxe um sabor para ela muito mais, porque eu falei, ela vai calçar os sapatos que era do Rafa Câmara, entendeu? E ela vai fazer, eu não tenho um pingo de dúvida de que ela vai trazer o mesmo nível de competência para mais, entendeu? Então, assim, a gente vai ver, estamos vendo o nascimento de uma grande pilota brasileira. E com certeza ela vai entregar muito lá. Eu tô muito na fé que ela vai muito bem lá, como você disse, ela vai pegar o lugar do Rafa e vai demonstrar tanto quanto o Rafa demonstrou. Eu acho que ela vai ser muito boa na categoria. Competir com eles ali vai ser muito bom pra ela, pro crescimento dela e pra tudo, assim. Eu acho que ela vai ser muito bom mesmo. Eu tô na fé. Vou acompanhar certinho, vou acordar todo dia pra ir lá assistir a corrida dela. Pode contar com isso. A torcedora ela já tem, já. Comprada já de carteirinha. De carteirinha. E agora vamos falar um pouco sobre o Pedro Clerot, que foi campeão da Fórmula 4 brasileira esse ano. É suspeita pra falar sobre a Fórmula 4.
Eu também sou um pouco. Mas é bizarro que o Pedro, no começo do ano, ele não correu, né? Ele não tinha idade pra correr. Ele só tem 15 anos, ele não tinha idade pra correr no começo do ano. Então, e ver que ele foi campeão, eu acompanhei todas as corridas. Eu procurei acompanhar, às vezes não deu, né? Porque caminhando de vestibular e tudo mais, não consegui nem acompanhar a Fórmula 1 direito, quem dirá a Fórmula 4, mas eu tentei. Eu acompanhei assisti quase todas as corridas, todos os treinos que eu podia. Tudo que dava eu tava assistindo. E não foi pra quem eu torci, vou confessar aqui. Não foi pra quem eu tava torcendo, não, mas eu gostei que foi ele que ganhou, assim. Ai, gente, ele é talentinho, né? Ele Eu sou é. suspeita em falar porque ele é muito talentinho desde o kart. Eu acompanho ele desde o kart. E, ó, esse menino, O histórico do menino é. assim, não tem muito o Não, que ele falar. Tanto é que quando ele foi anunciado, eu falei, ih, talentinho. Acabou a competição. acabou Assim, de ganhar o troféu já. peraí, vou ser honesta aqui. Com os meus cristalzinhos da Fórmula 4, que tipo, eu cheguei a falar com vários, desenvolver relação com eles maravilhosa, tem como se fossem meus filhos. Eles são meus filhos, né? Porque eu tenho idade para ser mãe deles, né? Mas tudo bem. Gente, minha mãe me teve com 15 anos. Tem piloto que fez 15 anos agora. Então, assim, tem idade para ser Mas mãe eu deles. também tenho tudo bom. E aí, o que eu falo é o seguinte, tipo assim, todos ali, todos os nomes, todos, não tinha um que não era talentoso o suficiente para ganhar esse título. A diferença de alguns é a experiência. Vamos dizer assim, alguns estavam parados, tinham largado os carros, estavam correndo de carros, por exemplo, de HB20, como a gente tem, né? Então, assim, pilotos que pararam de correr de kart por conta da pandemia e custos. Então, assim, pelo plano de gerenciamento de carreira e tudo mais, e talento e experiência, eu sabia que o Pedro ia para as cabeças. Eu não tinha, assim, uma A sombra de experiência dúvida. foi decisiva nisso, né? Porque a qualidade a gente vê pelas corridas, a gente vê pelo campeonato em si. A decisão do vice foi só na etapa de Interlagos. E tinha até então 3 brigando pelo vice. Então a gente vê que realmente foi no detalhe a decisão, que é uma categoria Sim. que trouxe muito talento e muita competitividade entre eles. E a gente vê que todos ali têm um futuro. Todos, assim, todos, do mais novo ao mais velho do grid, todos eles têm futuro e vão continuar entregando, vão continuar correndo. Eu, assim, lógico que eu tenho os que eu sou mais afeiçoada no sentido de acompanhar mais tempo a carreira, né? Mas, assim, não tem um ali que eu fale para vocês, não, esse não, não, todos. Não tem um que não merecia. E qualquer um que vencesse era por merecimento, porque são todos talentosos. Mas a gente sabe que há detalhes, inclusive também alinhamento de carro, porque apesar dos carros serem os mesmos, há os ajustes, alinhamentos e tudo. Como que a equipe conversa com o seu piloto, para poder... Por quê? Porque o piloto vai extrair o máximo da máquina. Então, apesar das máquinas serem iguais, é o talento, é o pequeno ajuste, o talento individual ali que foi o caso do Pedro. Mas, assim, a gente tem nomes. Por exemplo, vou dar um exemplo para vocês, que eu acho extremamente talentoso. O Fefo. O Fefo é extremamente talentoso. E por um tempo ele não quis saber de automobilismo, ele quis jogar futebol. Entendeu? Ele desviou do automobilismo por um tempo e foi pro futebol. Nem sei se muita gente sabe disso, mas foi. Porque por isso que o Dudu estava na Europa e o Fefo estava jogando futebol. Viu que decidiu, repensou as escolhas que ele fez, decidiu voltar para o automobilismo. E aí, gente, é natural o cara que ficou sem correr, né? Sem correr tipo, a nível competitivo, né? Eu não tô falando de correr, de pegar e ir com o irmão, o pai, de brincar no kart, tá? Tô falando de correr de nível competitivo e entregar, entendeu? Você vê aí, ele ganhou corridas, entendeu? Então, assim, é isso.
Eu sou declarada torcedora do Fefo, assim, desde o começo do ano. Eu sou torcedora dele. É porque eu falo, depois você dá uma jogada no YouTube, vai aparecer ele jogando bola. Você vai ver. Ele é muito bom de bola também, ele é bom de bola. E ele realmente. E o do Rubinho uma vez deu uma entrevista falando sobre isso também. Eu acho super legal. Não, eu ia falar que eu assisti ele na Supercopa do Desimpedido. Ele jogou acho que só o primeiro jogo, se não me engano, o primeiro tempo, assim. Mas realmente deu pra ver que ele joga muita bola. O Fefo joga muito bem. Não sei, ele é bom piloto também, né? Não tem, eu acho que ele podia seguir pra qualquer um dos dois lados, ele escolheu ser piloto. E tá muito bem pra mim, porque eu sou torcedora dele, assim, na Fórmula 4 ele pra mim é ele. Eu sou KTF e Fefo. Eu já falei pra ele várias vezes isso. Eu amo a KTF, mas eu sou igual. torcedora dele. Acho que todo mundo tem um carinho pelo Fefo. Por ele ser filho de quem ele era, do Rubinho. Sim. O Rubinho é o Rubinho, cara. Família Barrichello, né? Assim. Mas é muito engraçado, né? A gente vê os perfis assim, o Fefo, ele é mais na dele, assim, mais. Ele é atrativo na caixinha dele. Ele é mais na caixinha e ele é mais feroz. Eu acho ele muito feroz, assim. Já o Dudu, ele já é mais técnico. Ele não é que ele não é feroz, ele é mais técnico. As ultrapassagens dele são. Ele parece que está fazendo trigonometria, sabe? Porque é muito técnico. E eu gosto dessa diferença dos dois, porque os dois são altamente talentosos. Os dois são cria da mesma cria, né? Do mesmo pai ali, que te ensinou a mesma coisa para os dois, só que para você ver como que os talentos se diferenciam. Até na personalidade e tal. Isso, assim, o Dudu, ele é mais solto, o Fefo já é mais na dele. É bem legal de acompanhar isso. Muito. É nítido. Eles foram o Rubinho, mas são, ao mesmo tempo, muito diferentes, assim, na corrida e na personalidade deles. É bem engraçado de se ver até, se você começar a reparar, você vê o quão diferente eles são nos dois sentidos, personalidade e corrida. E eu acho que o Fefo é muito parecido com o Rubinho. Eu acho que ele é muito parecido. Eu acho que, eu vou falar, a personalidade eu acho mais parecida com a do Dudu. Mas o estilo de corrida é muito parecido com o do Fefo. Porque o Barrica, cara, ele é garagista. Tipo, as pessoas não é old, garagista no sentido de que o Schumacher pedia para ele ajudar com o ajuste do carro, velho. Tipo assim. É verdade. É nesse nível de nerd, entendeu? É o que eu falo que o Dudu é. O Dudu é nerd até a nerd. O Fefo é mais feroz, assim. Mas o Dudu é nerd também. Então, tipo assim, eu acho que os dois são uma mistura. Mas de personalidade, eu acho o Rubinho mais. O Dudu é mais parecido. E aí, o estilo de corrida, mais feroz, mais assim, é o Fefo. Mas o Rubinho transita nos dois. O Rubinho era o nerd, mas era feroz, entendeu? Cada um pegou uma parte do pai e foi comer. Exatamente. Foi se divertir. E a gente tava falando sobre o Pedro, né? Agora ele vai pra Fórmula 4 com a MP. Então é mais uma vez que eu vou torcer pra MP em outra categoria. Por um brasileiro, né? MP, inclusive. Vai pra MP correr pela Fórmula 4 espanhola. E também acho que o Pedro vai entregar bastante lá. Eu acho que ele tem capacidade para correr muito bem lá e correr pra MP, demonstrar muito dele. Como ele já demonstrou, ele estava com a Brasil, né? Sim. Ele vai mostrar bastante coisa. E agora, pensando de novo, vamos falar sobre o Caio Collet. Ele tá na academia de piloto da Alpine, né, se eu não me engano. Isso. Eu confundo ele com... Acabo confundindo ele com o Pietro, mas ele tá na Alpine e o Pietro tá na Haas. Eu confundo. A gente tem... Ele falou que ele queria ir pra Fórmula 2, né, tentar pela MP, mas a MP, se não me engano, a MP já tem os dois pilotos da Fórmula 2, né? Já. Ele tá procurando aí pra conseguir subir pra Fórmula 2. Ele foi muito bem na Fórmula 3 também esse ano, eu acompanhei ele foi... porque eu tô muito surpresa dele não ir, tá? Eu realmente... Mas entrou um dinheiro aí que ninguém esperava, a dança de Dennis Hauger pra MP, né?
E o Dennis Hauger tem o dinheiro da Red Bull. Sim. E aí É o que a MP é holandesa. Então, faz a conta aí, galera. Toma 2 mais 2 que 6. Não, mas eu fiquei realmente bastante surpresa. Eu achei que a MP ia subir ele. Eu tava quase com certeza que a MP. Porque ele correu bem na Fórmula 3. E a MP se deu muito bem no brasileiro, né? Então. Mas tomara que ele consiga. Eu não sei. Também. Eu esqueci de. Eu nem cheguei a ver como é que tá o grid da Fórmula 2 se já tá tudo completo. Eu acho que ainda tem vaga, né? Não sei. Se eu não me engano, ainda tem. Não tenho certeza agora, então eu não vou falar pra mim, vai que eu falo alguma coisa aqui. Mas sim, vai tomar. O que eu sei é que parece que se ele não correr de coisa agora, ele vai correr de outra categoria. Outra categoria, né? Ele falou que não queria continuar na Fórmula 3, né? Ele não tava afim de continuar lá. Ele queria mudar um pouco, mudar os ares é sempre bom, né? Não pro caso dele, é o que ele tá querendo, então. Sim. Também é experiência, né? Querendo ou não. O que eu acho é que ele não pode ficar parado. Sim. Ainda mais em fase que ele tá de desenvolvimento, como, tipo, não acho que seja uma ideia inteligente. Posso estar equivocada, mas. Eu acho que talvez ele tivesse até que continuar na Fórmula 3, eu acho que seria uma boa pra ele tentar ano que vem pra Fórmula 2, mas já que ele não quer ficar, né? Vai fazer o quê? Não podemos mudar a opinião dele, né? Mas se ele continuasse na Fórmula 3, eu acho que ele se daria super bem ali. Quem sabe no próximo ano conseguiria uma Fórmula 2, ou mudar para uma outra categoria. Mas, já que ele não quer, né? Muda então, né? Fazer o quê? Pega experiência em outro lugar, volta depois. Pode ser também. É uma categoria ali que para ele chegar ali na Fórmula 1, por exemplo, ele tá bem próximo, querendo ou não. É difícil, mas ele tá caminhando ali. Sim. Ele tá no caminho. Tá no caminho certo. Sim. Eu não. Eu sou um pouco suspeita por falar dele também, porque eu gosto muito dele. Eu achei ele uma pessoa assim, sensacional. O carinho dele com todo mundo. E foi muito legal ver ele com o Drugo nas corridas, firmando com a galera da Fórmula 2. Foi muito fofo, mas já que ele né, quer sair da MP, quer sair da Fórmula 3, vamos fazer assim. Né? E também agora sobre o Pietro Fittipaldi, que tá na academia de pilotos da Haas. Ele foi muito bem no teste de pós-temporada com o carro da Haas. Eu acompanhei os resultados, não achei que ele O Pietro, você tá falando? O Pietro, gente, vamos lá. Ele não é piloto de base, tá? Ele é piloto reserva. Tá? Ele não é igual o irmão dele, que é piloto de academia. Hoje o Enzo é piloto de academia, o Pietro não. Tanto é que ele sabe que, tipo assim, a melhor oportunidade que o Pietro teve de correr de Fórmula 1, correr mesmo, foi esse ano. Infelizmente, não aconteceu nem no começo do ano, nem agora com a saída do Mick, né? Que é o assunto experiência. Gente, me desculpa, o Pietro ficou um ano sem pôr o pé dentro de um carro e correu à frente do Magnussen. E quando ele correu lá em, se eu não me engano, foi no Bahrein, se não me engano. Em 2000 no dia depois do acidente do Grosjean, foi. Então, assim, me desculpa, a experiência não é uma coisa que... Até porque o Pietro corre outras categorias, ele tá indo muito bem na Le Mans, tá? Ele tá indo muito bem nas categorias de endurance, que são categorias, né, de maior durabilidade de corridas longas, e ele quer ir para a Indy, né? Ele mesmo deu uma entrevista falando que o foco dele é correr de Indy, se não permanecer como piloto reserva. Mas, infelizmente, eu não vejo o Pietro dentro de um Fórmula 1 mais. Eu vejo só para substituir. Eu vejo muito mais chance até que agora. Então, assim, é o que a gente... só para explicar, porque às vezes as pessoas não entendem. Sim, o Enzo é piloto de academia Red Bull hoje. Ele fechou com
O Pietro, ele não é piloto de base, ele já esgotou muitos anos que ele não é piloto de base e ele não é piloto de academia, não é. Ele é piloto reserva e de desenvolvimento. Ponto. São coisas diferentes. Eu acho que se ele realmente conseguir ir pra Índia, é uma categoria que ele pode se dar muito bem. Sim. Ele tem o estilo de correr na Índia. Ele tem formação na Indy, né? Ele tem formação no automobilismo americano. E ele foi bem nas corridas que correu de Indy. Então, assim, não sei até por que ainda não tem vaga. Tipo, o próprio Jim Haas podia fazer alguma coisa, né? E ajudar ele no Ele pra lá, né? Porque a Haas, gente, ela é muito forte na NASCAR. Ela é muito grande nas categorias americanas. Então, assim, ela podia, né? Vamos mexer o doce aí, dona. Vamos lá botar. Eu realmente acho que se ele for pra Índia, ele conseguir uma vaga na Índia, ele vai demonstrar muito o potencial dele. Sim. Ele foi, como eu falei, ele foi bem no teste pós-temporada na Fórmula 1, mas eu acho que se ele conseguir ir numa Índia, ele vai demonstrar muito mais do que ele tem capacidade. O pessoal vai abraçar ele também, uma categoria diferente, né? Vão ter chance de conhecer o Pietro Fittipaldi de verdade. Sim. Então, uma vez no ano, não dá. Não tem. Pode acontecer de tudo em uma corrida. Então, ele podendo mostrar o talento dele durante uma temporada inteira, vai ser muito bom para ele. Eu acho que ele vai muito bem na Índia. Então, vamos ter na fé, né? Que aí, o pessoal da Haas, dá seus pulos aí, bota o menino pra correr, por favor. Por favor. Não pediu nada, Haas. A gente nunca pediu nada pra vocês, mas vamos lá, né? Mentira, a gente pediu pra vocês completarem o jogo, mas já que não deu, põe ele na Índia. Pois é, né, gente? Pois é. Não deu certo nem uma coisa nem a outra. Triste a vida do pobre, do fã brasileiro. Não tem um segundo de felicidade, cara. Logo já vem o estômago bem direto já, nas costas. E o nosso último tópico é o Matheus Morgado, que foi campeão de kart, depois de muito tempo brasileiro campeão no kart mundial. Sim. Eu, particularmente, não tive acompanhar muito o kart, porque eu não tive tempo, honestamente. Tava na corrida do ano, não podia eu preciso acompanhar dizer muito. para vocês que eu também não consigo acompanhar muito kart. Eu tenho uma grande amiga que, enfim, briga comigo, xinga tudo, que é a Rafa de Mal, que é a irmã do Gaetano. Ela é uma das minhas melhores amigas. E, tipo, o namorado dela corre pra um caramba de kart. O irmão dela é heptacampeão de kart. Então, assim, o kartismo, na verdade, é a categoria de base. Né? A gente considera, quando a gente fala em categoria de base, o kart é o nascedouro de tudo, né? O kart é o que vem na mente. E assim, o Morgato, ele fez uma corrida, assim, o campeonato todo, ele dominou, mas assim, a última corrida em que ele se sagrou campeão, eu que não acompanho, sabia dessa corrida, assisti, gritei, porque, cara, não tem como. O moleque pilotou demais, pelo amor de Deus. Ele foi muito bem na corrida mesmo. Eu acabei assistindo os melhores momentos depois, assim, porque num dia eu acho que tava fazendo uma prova, se eu não me engano. Como ele tava na corrida durante o ano, não consegui acompanhar muito. Mas o kart é uma categoria, assim, uma parte do esporte que eu pretendo acompanhar mais ano que vem. Pode conversar na faculdade, se der tempo também, né? Porque tá meio complicado ultimamente. Ai, gente, eu vou falar pra vocês. A gente tem chances reais de ver uma dobradinha brasileira na Fórmula 2. Então, quem não acompanhou, tem que acompanhar. Tem que dar seus pulos, gata. Porque acorda assim, de madrugada. Acorda às 5 da manhã e vambora. Porque assim, nem que for pra assistir os melhores momentos depois, porque realmente, galera, é um negócio que não tem como. A gente tem a chance real disso acontecer, entendeu? Tipo, estamos a um passo de ver... Aconteceu o Brasil, cara. É isso. E assim... E falando no Matheus...
que a Lai falou dele, a última corrida dele espetacular, além do título ter sido dessa forma, ganhou a corrida liderando de ponta a ponta, também foi um marco, porque assim, 24 anos que a gente não tinha um brasileiro ganhando o Mundial de Kart, o quarto piloto brasileiro só a conseguir ganhar um Mundial de Kart, então também tem uma significância muito grande por trás. Muito grande. Como eu falei, eu não assisti a corrida, mas me falaram que foi realmente uma corrida sensacional dele, que ele correu muito, 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 muito bem. E foi realmente muito importante a gente ter um brasileiro depois de 24 anos ganhando um título, né, numa categoria. E acredito que também isso traga mais brasileiros para assistir o Mundial, honestamente. Acho que muita gente vai puxar agora para assistir. Eu, por como eu exemplo, falei, tenho uma das minhas metas esse ano é, tipo, trazer mais sobre o kart até no meu Instagram. Não só pelo Padocando, né? Uhum. Porque, tipo, é uma coisa que realmente é uma falha minha, porque eu sei que assim, eu falo, Rafa, não me odeie. Mas é porque acaba que é muita coisa que acontece. E o kartismo, ele, tipo, tem várias teias, né? Então, é difícil pra gente acompanhar. Mas é uma meta minha, pelo menos o brasileiro e o mundial, acompanhar esse ano. Ainda mais que o Matheus vai estar com a equipe que tem a parceria com o Charles, né? Pro ano que vem. Então, vai esperar muita coisa boa vindo. Eu tô bem animada. Eu vou. Demais. Eu prometo que eu vou tentar assistir o Mundial de Kart, galera, prometo. E vou trazer mais também no meu perfil sobre isso. Eu tô com o projeto de trazer no perfil muitas categorias que eu ainda não trago, né? Eu quero incluir muito mais a Fórmula 4, a Stock, por exemplo. Eu já faço meu conteúdo muito mais no Stories até, porque o pessoal do perfil acaba não gostando muito. Não sei se eles não acompanham muito ainda. Mas eu vou trazer todo mundo pra Fórmula 4 junto comigo, tá? Vocês vão junto comigo pra Fórmula 4 da Stock. Puxar todo mundo junto no carrinho. Pois é, isso aí, ó. Vocês querem falar mais alguma coisa sobre ele? Não, a só gente que tá precisando de mais gente pra acompanhar a gente. Eu acho que a gente precisa de mais gente até para poder atrair mais patrocinadores para o kartismo, porque se a gente quer brasileiro correndo na Fórmula 1 ou na Indy ou no caramba todo, a gente precisa apoiar o kartismo. Dali. Exatamente. Exatamente. Aí, ó, viu, brasileiros? Acompanhe mais a categoria também, aí, ó. Vamos fazer ligação aí, gente, pra introduzir mais brasileiros ainda nas outras categorias. É por isso que eu tô falando, é uma falha minha, gente. Eu que sou a maior, eu brigo com a galera que precisa apoiar e eu mesma não tô conseguindo acompanhar. Sim, eu sou uma vergonha. Eu sou uma vergonha, gente. Eu falo, eu sou uma vergonha. Mas, me desculpa. A Laia ia fazer 30 categorias diferentes falando Então, uma vergonha por não colocar o kart no perfil. Vocês me perdoem, mas é o que você falou. Eu tento, entendeu? Eu tento. Depois muitas categorias pra Mami. Muitas categorias pra tudo. Mami precisa respirar também. Aí que uma pausa, né? Beber um Red Bull e tudo mais. Precisa trabalhar também, né? Cuidar de casa, marido. Né? Que não é marido ainda, mas vai ser. Então, assim, é isso. Em breve, né? Deus quiser. Casando com mais. Eu já falei pra ele, meu filho, ó, tá aqui, tá demorando. Tá demorando, vamos logo. Galera aí, vocês, por favor, que a gente tá pedindo. Fala pra ele, porque a gente já mora junto, né? É aquela coisa, depois que mora junto, né? Aí não acho que não precisa casar, não. Meio passo já tá casado. Né? Não, e a minha irmã caçula, mora em Portugal. Ela é criadora de conteúdo, mas ela escreve sobre viagens, né? Minha irmã já viajou mais de 20 países e tal. E ela é blogger sobre viagem. E ela vai casar, ela ficou noiva. Aí o dia que ela ficou noiva, ele falou assim: putz, Lara, aí você quer me ferrar mesmo, né? Tá me complicando, gente. Dá pra fazer um esquema com a irmã, já falar na hora de jogar o buquê, já ser direcionado certinho. Talvez, não sei. Pois é, vamos ver.
o que vai acontecer. Próximos capítulos, gente, a gente vai estar lá acompanhando também. É isso aí. Como eu falei, eu realmente a cópia do Bottas. É muito parecido. Ai, gente, o dia que me falaram É isso, eu muito falei, parecido. esse povo tá viajando na maionese, tão tudo doido. Aí, é sério, Agora, eu acho eu falei, tá muito doido esse povo. Aí, mas ele entrou na zoeira, então. Que o Ficou o apelido. O Rafael, gente, ele é assim, ele entrou na zoeira, acabou, né? Então. É não sobre tava mais isso. agora. Agora já é apelidado de Botinho. Todo mundo conhece ele como Botinho, e é isso. E é isso. E tá tudo bem. Trocou de nome. E tá tudo bem. Exatamente. Vocês querem falar mais alguma coisa sobre o Matheus? Ou a gente pode encerrar por aqui já? Não é sobre o Matheus, é um ponto do principal de que a gente estava falando do Enzo, tudo. A gente aprofundou um pouco, mas a temporada que o Enzo fez com uma Charrus também é algo que precisa ser mencionado. Sim. E tanto é que ele foi pra academia, né, gente? Vale dizer também, gente, eu não sei se as pessoas sabem, mas o Enzo teve formação na academia Ferrari, tá? Ele, por conta dos gastos durante a pandemia, ele andou no ano em que ele andou de Fórmula 3 até a Fórmula 3 com o apoio da Ferrari Academy. Aí teve a pandemia que impactou muito, principalmente os pilotos da base. Ele ficou sem o apoio da Ferrari. E aí ele não ia correr de forma nenhuma. Chamaram ele para Charrus para correr de Fórmula 3, né? Que ele teve aquele ano excelente também, né? Carregando a Charrus nas costas, que acabou dando upgrade para ele no final do ano passado para a Fórmula 2, né? Em que ele teve aquele terrível acidente. Mas assim, o Enzo, além dele ser extremamente talentoso, ele é cria de academia. Então, assim, ele transitou ali pela Ferrari e agora vai entrar para uma Red Bull. Então, vocês imaginam o tanto que tem gente de olho nele. Sim, ele tem muita bagagem técnica. Ele tem. Ele é um piloto muito bom também. Ele demonstrou bastante na Fórmula 3 e agora vai subir. E com certeza vai estar muito bem também. Eu acho que ele vai correr super bem. Então é isso. Vocês querem acrescentar mais alguma coisa? Eu acho que Fechamos, basicamente então a gente cobriu tudo que precisava. Tudo que precisava, falamos sobre todos. Então é isso, gente. Muito obrigada. Muito obrigada por vocês terem acompanhado o episódio de hoje. Não esqueçam que na sexta-feira que vem a gente tem outro de novo às 7 horas. Não vou dar spoiler sobre com quem, nem sobre o que vai ser o tema. Vocês vão ter que ficar ligados lá no Instagram. Inclusive, não esqueçam de me seguir no Instagram e no TikTok, @padocanizado, produz conteúdo sobre Fórmula 1 e sobre outras categorias. Não esqueçam de seguir as meninas também. Fala a roupa de vocês aí, gente. Pode falar, Steve. Vai, sempre. O meu, o pessoal é Esté, com 2 Es, underline Amaral, e o da página é @Intomotorsports. O seu lá O meu que todo mundo conhece. Verdades da Lá e o Padocando, que é meu filho também, né? Então, @Padocando e Verdades da Lá. Então aí, gente, vejo vocês na próxima sexta-feira, 7 horas da noite, aqui no Spotify. Espero que vocês tenham gostado. Compartilhe com a galera que a gente está começando um novo podcast. E é isso, gente. Boa noite para vocês e até sexta-feira que vem. Boa noite, obrigada. Boa noite, beijo.